Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós vamos fazer o nosso estudo de números 6, chamado pela teologia de soteriologia, que é o estudo a respeito da salvação. A palavra soteriologia vem do vocábulo grego soteria e significa salvação, libertação de um perigo iminente, livramento do poder da maldição, do pecado, restituição do homem à plena comunhão de Deus. Glória a Deus. A provisão da salvação. Cristo é tanto o autor como o consumador da fé. Por meio dele nos apropriamos da salvação que é gratuita. Está faltando uma palavra ali no texto, né? Por meio dele nos apropriamos da salvação que é gratuita. A palavra graça significa favor não merecido, pelo qual não temos que pagar. Quando Jesus disse, está consumado, ele, que é a expressão grega tetelestai, ele disse que tudo está pago. Glória a Deus. A salvação é somente por meio de Jesus Cristo, a única porta, o único Salvador, o único mediador. A escada de Jacó, também nós podemos falar que é o único caminho, é a única verdade, é o único Senhor, é o único Deus. Podemos falar tudo isso de Jesus, nosso Senhor. A fé salvídica. Fé salvídica, salvífica, é a fé para ser salvo. É a única condição prévia que Deus requer do homem para a salvação. A fé salvífica só há de nascer no coração humano através da pregação do Evangelho. Sem a mensagem da cruz, não pode haver fé salvífica. A fé salvífica não é somente uma confissão a respeito de Cristo, mas também uma ação dinâmica que brota do coração do crente que quer seguir a Cristo como Senhor e Salvador. É uma completa confiança em Cristo, pela qual se realiza a união com o seu Espírito, havendo a vontade de viver a vida que Ele quer. Vamos dar uma paradinha aqui. Nós vemos muito, né? Que muitas pessoas vão lá na igreja, aceitam Jesus, mas na verdade ela está ali num momento de desespero e ela até quer as bênçãos, até quer ser abençoada, quer ser livre de alguma situação, mas ela não quer realmente servir ao Senhor Jesus. Então, se ela fez isso e não tem a intenção de obedecer os mandamentos, é aquilo que a palavra fala, que falou da boca para fora, né? Honra com a boca, mas o coração deles está longe de mim. A palavra fala assim a respeito daqueles que fazem essa confissão e não querem viver da maneira que Jesus quer que nós vivamos. Então essa pessoa, não podemos dizer que a entrada dela no céu está garantida, enquanto ela não entender que ela precisa realmente viver aquilo que Jesus Cristo
ensinou, né, ele não é o Senhor da vida dela ainda. E se ele não é o Senhor, essa pessoa também não poderá entrar no céu. Arrependimento. Foi a primeira pregação de João Batista. Jesus seguiu pregando e depois os apóstolos continuaram. O arrependimento compreende no reconhecimento e confissão de pecados, desviar-se do pecado com verdadeira tristeza, mudança de mente e atitude, voltar-se para Deus através de Cristo, troca de senhores do senhorio de Satanás para o senhorio de Cristo e de sua palavra. Conversão. O homem deve abandonar o pecado e aproximar-se de Deus, voltar aos caminhos de justiça. A conversão é o resultado da cooperação das atividades divinas e humanas. Glória a Deus. Adoção é a mudança de nossa ordem de mera criatura para filho de Deus, filhos da luz, filhos do reino, filhos do Altíssimo, filhos por adoção, filhos da obediência. São expressões semelhantes que caracterizam a situação dos que, pela fé em Jesus Cristo, foram constituídos filhos de Deus. Nessa condição, estão habilitados a receberem as bênçãos divinas. Olha bem para esse texto. Uma coisa que eu gosto de repetir. Deus não fez filhos desobedientes. Deus fez filhos obedientes. Nós não podemos aceitar essa situação de desobediência. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que entender que Deus nos fez para a obediência, Deus nos fez filhos obedientes e que o Espírito Santo de Deus, ele tem poder para nos ensinar, para nos instruir e para nos dar força a ser filhos obedientes. E muito importante, a bênção, ela está condicionada à obediência. E a maldição, ela está condicionada à desobediência. Então, aquele que obedece é bênção. Aquele que desobedece é maldição. Jesus fala que se nós crermos nele e obedecermos os seus mandamentos, nós já estamos salvos, né? Agora, se nós não cremos nele e não obedecemos, se nós não obedecemos, quer dizer que nós não cremos. Então, nós já estamos condenados. É muito importante a gente entender isso, porque muitos que vivem na desobediência acham que vão até mesmo ir para o céu, porque acreditam que todos são filhos de Deus. E a palavra fala, nos ensina uma diferença grande entre criatura e filho. Filhos herdarão o reino. Criaturas não herdarão o reino dos céus, né? A justificação é o ato judicial através do qual Deus decreta a absolvição do pecador e o decreta justo. Justificado. Em relação à justificação, podemos afirmar que justificados pela fé, justificados pela graça, justificados pelo sangue. A regeneração. Deixa eu voltar aqui. Justificação, regeneração. É o ato divino
que concede ao penitente uma vida nova. É a transformação interna operada no pecador pelo Espírito Santo. O homem, de criatura de Deus, passa a ser chamado filho de Deus. E a regeneração confirma que somos nascidos de Deus, nascido do Espírito, nascido do alto, criatura nova. Vivemos em novidade de vida quando adquirimos o fruto do Espírito e a cada dia ele nos molda, nos transformando em uma nova criatura. Glória a Deus. A santificação. Separação para o uso e posse de Deus. Ser santo é ser separado. Deus é absolutamente santo e sem santificação ninguém verá a Deus. Instrumentos da santificação: o sangue de Jesus, a palavra de Deus, a fé e o Espírito Santo de Deus. A verdadeira santificação requer profunda comunhão com Cristo, comunhão com os crentes, dedicação à oração, obediência à palavra de Deus, amor à justiça e ódio à iniquidade, mortificação para o pecado, viver cheio do Espírito Santo, submissão à disciplina de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos que ter em mente que se nós não desejarmos ser santos, o Espírito Santo, ele não vai agir, ele não vai nos dar força. E quando nós vemos o que é preciso para viver uma vida de santidade, claramente nós podemos ver que nós não temos força para isso. Que somente o Espírito Santo de Deus pode nos levar a uma vida de santidade e ele age, ele atua, ele nos ajuda através do nosso desejo de ser santo. Quando nós entendemos que Deus é santo e que nós precisamos ser santo para estar na presença de Deus e desejamos isso, então o Espírito Santo de Deus começa essa obra de transformação, essa obra de conversão, e ele nos transforma naquele Adão antes do pecado, porque é assim que Deus nos quer. Ele nos fez filhos da obediência, ele nos fez sem pecado, e nós sabemos que o Espírito Santo de Deus tem poder para nos fazer ter nojo do pecado e viver uma vida santa, porque sem santidade nós não veremos a Deus. E nós precisamos nos submeter a esse processo de santificação. E que o Senhor nos abençoe.